Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas, ao canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes e estou aqui para mais uma aula de Geografia. Só que desta vez eu vou te convidar, você que está chegando agora no canal, eu estou fazendo uma aula que eu vou falar de capitalismo, de globalização e de espaço geográfico, Então tem as figuras aqui que elas têm uma finalidade de comunicação, Olha o Pato Donald aí contando dinheiro, aí tem uma figura aqui mostrando capitalismo, um grupo sustentando o outro, e uma ideia aqui de integração, de conexão, que o capitalismo, ele, na realidade, na fase atual, que é a tal da globalização, ele vai provocar isso. E a ideia do espaço geográfico, que é de organização. Então, assim, você que está chegando, eu vou pensar muito em você, como sendo alguém que está ali por volta do 9º ano do ensino médio, ou você que está começando e está querendo entender melhor esse processo. Então, primeira dica, cata aí o seu caderno, e vamos lá, porque é uma aula naquele molde em que você vai escrever, pega uma caneta também, de vez em quando você vai fazer umas pausas para o processo funcionar, e aí a gente caminha. Então, olha, essa é uma aula que eu vou falar de geografia, então vou falar de capitalismo, mas o capitalismo interferindo na geografia. Então, o meu ponto de partida é essa ideia, de que nós nos apropriamos e transformamos o espaço geográfico. Então, essa figurinha está ilustrando o quê? Que nós somos os únicos seres vivos que temos racionalidade, ou seja, inteligência, e nós dominamos a linguagem. Então, nós organizamos o espaço. Ou, se você quiser, nós organizamos o território. Os outros animais se organizam no território para sobreviver. Nós fazemos as duas coisas, Nós organizamos o território para a nossa sobrevivência e também nos organizamos para melhorar a nossa sobrevivência. Então, a organização do espaço vai aparecer aqui. Estamos usando lá toda uma estratégia para esse processo. Só que ao organizar o espaço, a gente obedece uma lógica. O que é essa lógica? Nós vamos organizar o espaço de acordo com aquele conhecimento que nós temos e de acordo com aquele sistema político e econômico que estiver em vigor, Sistema político e econômico, vamos pensar o seguinte, lá na antiguidade, como é que era, depois, na Idade Média, como é que era, aí chega o capitalismo. O capitalismo, ele tem uma dinâmica. Então, nesse ponto, quando a gente olha para esta organização, o Estado, ou seja, o poder político, o modo de produção capitalista, o sistema industrial ao qual nós estamos vinculados e os avanços tecnológicos, eles fazem o quê? Eles ampliam muito as transformações. Então, às vezes, você pega um lugar que era de um jeito, aparece por lá, depois de um tempo vem uma fábrica, se instala ali e vai sendo mudada totalmente essa lógica de organização. Então, primeiro ponto, para a sua anotação. Nós organizamos o território para nossa sobrevivência e tem vários itens que interferem nessa organização. E a geografia é aquela ciência que me ajuda a entender e explicar essa organização e essa dinâmica. Então, a parte da geografia é isso, você localiza o fenômeno e você tenta explicar por que aquele fenômeno está acontecendo naquele lugar. Então, aquelas duas perguntinhas muito importantes para a geografia, onde e por quê? Bom, aí então vem alguns exemplos, dá uma olhadinha num exemplo de organização da sociedade lá no feudalismo. Aqui, tinha uma reserva, chamado de manso senhorial. O que era? Eram as terras do senhor feudal. O castelo, obviamente, que quem vivia nele você já sabe, o próprio nome já está dizendo, E o manso servil, que era aquela área do servo. Lembrando que o servo não podia sair da área, dele especificamente. Então você tinha algumas áreas, os servos vivendo em alguns lugares, o servo trabalhando, vários dias para o senhor feudal para pagar como se fosse um aluguel por estar morando naquele lugar, e mais outros dias ele trabalhava lá para ele, e parte desta produção ainda era tomada pelo senhor feudal. E essas terras aqui que eram comunais, ou seja, que eram comuns, Então, lá no feudalismo era desse jeito. Aí nós tivemos o quê? A organização das primeiras cidades. Essa é uma ilustração, de uma organização de uma cidade. Aí você já vai vendo que vai tendo outra lógica, Então, da organização das casas, tem algo aqui no centro, tem uma outra situação.
E é claro que com o passar do tempo, esta organização foi tentando fazer o quê? Facilitar o nosso modo de vida. E aí, tá, vão surgindo as grandes cidades, principalmente as grandes cidades industriais. Eu peguei um exemplo aqui, né, para você, que é o exemplo, por exemplo, de Washington, né, lá nos Estados Unidos. E aí você tem uma organização, ó, planejadinha. Então, você está partindo de um ponto aqui e você está organizando um sistema, né, de quarteirões, de ruas e avenidas e por aí vai. Mas a cidade nada mais é do que isso mesmo. É uma organização do território dentro de uma lógica, né? Esta lógica deveria ser para facilitar a vida de todo mundo, mas nem sempre isso acontece. Então, nosso primeiro ponto, qual foi? Retomando para podermos avançar. Então, nosso primeiro ponto é que nós organizamos os territórios, né, para tentarmos facilitar a nossa sobrevivência. Para isso, nós precisamos produzir, para isso, nós, né, precisamos morar, para isso, nós precisamos nos deslocar. Então, todo esse processo, ele é importante. Mas aí eu vou entrar no tema. Então, eu vou iniciar aqui a abordagem do conteúdo propriamente da aula, pelo quê? Pelo conceito de capitalismo. E aí eu trouxe uma figurinha aqui para você, que provavelmente você já ouviu falar dela, né? Que é o tio Patinhas. Então, ó, meu primeiro item desse conteúdo é o que é o capitalismo, tá? E depois, quais são as principais características do capitalismo? Então, vamos lá, ó, de maneira muito simples. O capitalismo é um sistema político-econômico, ou é um sistema socioeconômico, ou ainda ele é um modo de produção. Modo de produção, uma maneira de produzir mercadorias, uma maneira de produzir riquezas. Qual é o grande objetivo do capitalismo, né? Aí você fala assim, bom, vamos olhar pela figura, vamos olhar para aquela figurinha que está abrindo a aula, né? O Donald ali contando dinheiro. O objetivo do capitalismo é a acumulação de riquezas. E aí a gente dá um nome para isso, né? Que é o lucro. Aqui tem o tio Patinhas lá fazendo o quê? Né? Acumulando aí as suas moedas em ouro. Vamos adiante para a segunda pergunta. Mas quais seriam as principais características do capitalismo? Então, ó, quando eu penso em características, tem várias maneiras de escrever estas características. Eu vou tentar fazer aqui da maneira mais tranquila possível, tá? E aí você vai vendo o que vai tendo mais sentido ou significado para você. Então, ó, a primeira coisa no capitalismo é que as propriedades, elas são privadas, ok? Então, o que são meios de produção? Terras, fábricas, máquinas, bancos. Então, no capitalismo, as pessoas, ou um grupo de pessoas, né, ou as empresas, são donas dos meios de produção, ok? Uma outra característica do capitalismo, bastante conhecida, as pessoas que trabalham, né, elas vendem o seu trabalho em troca de um salário. Então, o trabalho é assalariado. Uma terceira característica, aí aqui pode ser que você já tenha ouvido assim, no capitalismo tem 3 classes sociais, né? Os pobres, a classe média e os ricos. Na realidade, conceitualmente, o capitalismo vai trabalhar com 2 classes sociais. Aqueles que são donos dos meios de produção, então das terras, das fábricas, das máquinas, que, né, lá no início era chamada de burguesia, né, porque viviam nos burgos, eram os comerciantes, e os donos da força de trabalho, que eram chamados de proletariado ou de operários. Então, basicamente é isso. A sociedade tem 2 classes sociais. Mas hoje mudou um pouco. Ok, mudou. Né? Se você for pegar uma classificação, por exemplo, seja aqui do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, seja de outros organismos, né? Você vai ver, vai falar assim, ó, tem a classe A, a classe B, a classe C, a classe D, a classe E. Mas basicamente é isso, vamos pensar em 2 classes, uma que tem os meios de produção e outra que detém a força de trabalho. Se o capitalismo tem por objetivo a acumulação ou lucro, uma das consequências disso é a desigualdade social. Aí tem um comentário também para ser feito. Ó, no capitalismo haverá sempre a desigualdade. Né? O que eu defendo é que esta desigualdade, né, ela não seja extrema, ao exemplo de termos, por exemplo, aqui no Brasil, em vários outros lugares onde, né, você tem uma minoria com
ótimas condições e uma grande maioria com péssimas condições. Então, o Brasil é um país capitalista, a Suécia também é um país capitalista, e as condições de vida por lá são bem melhores do que aqui, assim como de outros lugares, né? Então, a desigualdade é uma característica. Outra característica, a chamada economia de mercado, ou a chamada livre concorrência, ou a chamada lei de mercado, que é a ideia da oferta e da procura. Então, no capitalismo, deve haver, ou fazendo de outra forma, tem que haver a livre concorrência. Só que, ao mesmo tempo que deve haver a livre concorrência, no capitalismo, em vários momentos, nós tivemos a formação de monopólios, né? E também de oligopólios. O que são monopólios ou oligopólios? São grandes empresas. No caso dos monopólios, é uma empresa que controlou todo o processo produtivo, né? Ela se tornou gigante. E aí, então, já não tem mais livre concorrência. No caso dos oligopólios, são poucas empresas que controlam. Mas lá para frente, né, eu vou voltar nisso e aí eu mostro alguns exemplos, né? Então, ó, lembrando que é importante a livre concorrência, e lembrando que monopólios e oligopólios são péssimos para a livre concorrência. Sétima característica, exploração. Então, no capitalismo, tem a exploração do trabalho, ou seja, da mão de obra, e tem a exploração dos recursos naturais, ok? No caso dos recursos naturais, você transforma eles em mercadorias e acaba vendendo. Então, você vai lá explorar. E tem, né, também uma elevada competitividade, né, entre empresas e entre países. E aí, vamos lembrar, competitividade, ok, mas quando você tem uma competitividade de gente ou de empresas que estão partindo em níveis muito diferentes, né, aí você não vai ter um resultado que seja o adequado. Né? Vou dar um exemplo para você de maneira bem simples, né? Se você vai disputar algo, então você tem, sei lá, vamos pensar, 12 anos, 13 anos, e você é totalmente alfabetizado, tem acesso à escola de boa qualidade, coisa do gênero. E uma outra pessoa que não tem acesso às mesmas coisas, ou seja, a essa alfabetização, né, aos bens e serviços, olha, vocês dois, embora não tenham a mesma idade, vocês não vão partir da mesma, né, das mesmas possibilidades. Então aí é sempre importante lembrar que nos países, em quaisquer que sejam eles, sempre existiram e provavelmente sempre existirão as chamadas, né, os chamados protecionismos. Mas não é esse o meu objetivo nesse instante de comentar. Então, ó, uma pequena pausa aqui, né, para a gente ir adiante. Ó. Então, nós já vimos que o espaço, o território, ele é organizado de acordo com os interesses de vários grupos, ok? Nós já vimos que a geografia me ajuda a entender essa organização, me ajuda a entender essa dinâmica e essa transformação. E nós já vimos que o capitalismo interfere diretamente nisso. O que é mesmo o capitalismo? Um sistema político-econômico ou um modo de produção que tem um objetivo, que é o lucro, e que tem um conjunto de características. Além disso, então, opa, ó, você foi lá, pegou o seu caderno, né, fez as suas anotações, bonitinho, né, e aí, assim, falou, opa, aqui eu fiquei com uma dúvida. Não tem problema, anota aí a sua dúvida que depois a gente, né, conversa sobre ela. Você fala assim, como assim? Se eu estou gravando uma aula e você está aí do outro lado. Não tem problema, nós daremos um jeito aqui, tem os comentários lá do vídeo, né, você vai conseguir fazer isso. Aliás, né, deixa eu já dizer uma coisa de forma capitalista agora. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, assim como o trabalho que é feito pelos meus colegas na Escolha Educação, é um trabalho 100% voluntário. Então, como é que você pode nos ajudar? Você pode, né, se inscrever no canal e você pode, se você gostar, obviamente, né, compartilhar essa aula, compartilhar esse canal com outros colegas para que também possam ver, né, para que também possam aí, né, aprender com a gente, dialogar com a gente e que a gente possa avançar. Beleza? Mas agora, então, eu vou olhar para uma outra coisa. Ó. O capitalismo, ele tem fases ou etapas. Eu peguei aqui pelo menos 4 etapas. Ó. A primeira etapa é a comercial. Então, na etapa comercial, quem é que simbolizaria para a gente o capitalismo comercial? O chamado mercantilismo. Então, está aqui, ó, aquela ideia de você acumular metais preciosos. Pensa na figura do tio Patinhas.
É aquele cara que usa o dinheiro. Você já deve ter visto, né? Alguns já devem ter lido o gibizinho do Tio Patinhas, já deve ter visto, inclusive, né? Desenho animado do Tio Patinhas. Você já deve ter percebido que ele não compra nada, né? Ele tem um dinheiro que é só para ficar guardado, é para ele mergulhar lá no caixa forte, mas ele não compra. Então, capitalismo comercial, grandes navegações, exploração das chamadas colônias, né? Isso começa lá pelo século XV e vai adiante. Tem uma segunda fase. Qual é a fase? A fase industrial. Então, nesta fase industrial, tem uma coisa aqui que é muito importante para observarmos. Aí chega a fábrica. Então, no capitalismo industrial, as fábricas vão promover grandes transformações nos lugares. Aquelas cidades que se industrializaram, elas foram se desenvolvendo rapidamente. Olha, eu coloquei várias características aqui, né? Algumas eu vou comentar, outras não. Mas porque senão vai ficar muito longo. E aí, se você, né, leu aqui e não entendeu, você vai lá depois no comentário do vídeo, escreve o que você não entendeu, que aí eu combino contigo uma maneira, ou respondo para você, né, exatamente a sua dúvida. Então, ó, no capitalismo industrial, tem, né, a fábrica, e aí a fábrica vai ser organizada. Então, o trabalhador na fábrica, ele não vai fazer todas as etapas do processo, ele só vai fazer uma. E esse processo em que ele só faz uma etapa é chamado de Taylorismo. Aí depois vem um empresário lá dos Estados Unidos que cria um sistema para a fábrica dele chamado de Fordismo. Fordismo é aquela ideia da linha de produção. Aí você depois dá uma procuradinha, tem um filme, né, bem legal, chamado Tempos Modernos, aquele filme que você vai ver lá alguém apertando parafusos, é aquela ideia da linha de produção em que o trabalhador está parado e a mercadoria está passando por ele. Vamos para a terceira etapa do capitalismo, tá? Mas antes disso, ó, essa é uma imagem feita por inteligência artificial, essa daqui também. Então, ó, lá nas primeiras fábricas, a máquina a vapor era um tear, uma máquina parecida com essa daqui, ó, né? E o que faz um tear? Ele faz tecidos. Então, a indústria que vai surgindo, ou as fábricas que vão surgindo, são fábricas, né, de tecidos. E aí vem, né, o James Watt, que era um matemático e engenheiro escocês, desenvolvendo lá, ou aprimorando a sua máquina a vapor, que resultou nesse tear aqui. Então, qual foi a primeira grande consequência da Revolução Industrial? Ampliar gigantescamente a produção de mercadorias. Então, você vai ter aquele negócio do capitalismo acontecendo, ó. Eu produzo mais rápido, vendo mais rápido e acumulo mais rápido. Muito bem, eu não preciso de muitas informações aqui, ó, mas a Revolução Industrial aconteceu onde? Na Inglaterra, ok? E o que ela promoveu? Ela promoveu um grande aumento da capacidade produtiva. Só que aí, se você produz mais, você tem que fazer, ou tem que torcer, ou tem que forçar as pessoas, de alguma forma, a consumir. Né? Então, se as pessoas vão ter que consumir, você, muitas vezes, o que significa forçar a pessoa a consumir? É convencê-la de que ela precisa dessa mercadoria. Como é que você faz isso? Tadã, né? De uma maneira fácil, com propaganda, criando a tal da necessidade. Beleza? Aí vem assim, ó, a segunda revolução industrial. Tá? O que foi a segunda revolução industrial? Foi a modernização maior da máquina. Se a primeira máquina era a vapor, agora na segunda revolução industrial, essa máquina passa a ser movida a petróleo, portanto a queima, né, de óleo combustível, e ela também passa a ser a energia elétrica. Olha que coisa legal para comentar aqui, ó. Então, lembra lá daquela ideia de organização do território? As fábricas antes, elas precisavam ficar próximas dos rios, né? Porque precisava pegar água, botar fogo lá no carvão, aquecer a água, transformá-la em vapor para transformar em energia. Agora, com a energia hidrelétrica, eu posso colocar a fábrica em outros pontos do território. Então, vai havendo uma mudança significativa. Aí, a velocidade da produção vai mudando, ó. Sai lá o Taylorismo e entra o chamado Fordismo, entra a ideia da linha de produção, tá bom? Então vamos aqui, ó, aquela paradinha, né, para você respirar, e aí eu também, mas nós podemos avançar. Então nós já vimos que o capitalismo é um modo de produção ou um sistema político-econômico.
Nós já vimos que o capitalismo tem um objetivo, que é a acumulação do lucro, mas também já vimos que o capitalismo tem várias características e 4 fases: uma fase comercial, uma fase industrial, uma fase financeira, né, que também vamos chamar de monopolista, que aí o que nós vamos ter aqui, ó? Uma grande característica: a formação das grandes corporações multinacionais, né? A formação dos chamados monopólios e oligopólios, né? Aquela ideia de que agora as bolsas de valores, né, elas funcionam num ritmo extremamente acentuado. Quando é que isso aconteceu? No século XX. Principalmente a partir de quando? A partir da segunda metade do século XX. Ou, se você quiser, mais especificamente, a partir dos anos 1970. E, finalizando, a gente está vivendo hoje, né, desde o final do século XX, início do século XXI, a gente vive aquilo que é chamado de capitalismo informacional. Aí você vai falar assim: poxa, Paulo, quais são as características, né, mais importantes aqui para eu, né, ficar atento? Ó, pensa na ideia da tecnologia, pensa na ideia, né, dos computadores, pense na ideia da inteligência artificial, é isso. Então, esse momento em que nós vamos ter o quê? Né? A chamada globalização acontecendo de maneira acentuada, né? Mas também algumas crises acontecendo de maneira acentuada. E aí a gente vai olhar para isso. Eu coloquei aqui, ó, só para você, ó, eu citei aqui, ó, a terceira revolução industrial, né? Então, nós já vimos que lá no chamado capitalismo industrial, né, nós temos 2 revoluções industriais, a primeira e a segunda. A terceira revolução industrial, ela aconteceu quando? Lá nos anos 70. Qual é a grande característica dela? A inovação tecnológica. Então, os meios de comunicação, os meios de transporte, né, a informática, isso tudo vai, né, surgir e vai crescer. E aí também tem uma coisa importante: os trabalhadores vão ter que ser cada vez mais especializados, ou seja, tem que estudar mais, conhecer mais, para saber lidar com essa tecnologia, né? Tem uma coisa aqui, ó, que depois a gente vai estar olhando, né, chamada Divisão Internacional do Trabalho. Guarda isso. Nós vamos olhar daqui a pouquinho o que é a tal da Divisão Internacional do Trabalho e como é que ela, né, vai funcionando. E nós temos, ó, lembra que eu falei do Taylorismo, que a pessoa só fazia uma etapa muito simples, né? Aí eu falei do Fordismo, que tem a esteira mecânica, né? E aí o trabalhador vai produzindo para consumir em massa. Aí muda o processo. Lá no Japão, né? Lá no Japão, surge um novo modelo, é criado um novo modelo de organizar a fábrica, o chamado Toyotismo. Então, ó, de novo, a minha recomendação. Tem várias informações. Algumas eu estou comentando, outras eu estou deixando aqui, né, para não ficar muito cansativo ou muito pesado para você, né? Lembre-se do início que eu disse, né? Para você que eventualmente está lá no 9º ano, está começando a ver isso de maneira mais sistêmica, né? Agora, se você já está lá no ensino médio, tal, aquela coisa toda, vamos, que aí é só uma recordação, tá? E eu coloquei aqui, ó, só para você saber, né, umas diferenças básicas, ó, entre o Fordismo, que vem do Henry Ford, um empresário dos Estados Unidos, e o Toyotismo, que vem desse cara aqui, ó, do Taiichi Ohno, um engenheiro da Toyota, lá do Japão, ok? O Ford era o dono da fábrica Ford, só que o Taiichi Ohno, ele não era dono da Toyota, o dono da Toyota era o Kiichiro Toyoda, né, que fundou a empresa Toyota. Ok? Então, assim, ó, quais são as diferenças? Então, aqui, ó, na Ford, tinha linha de produção, ok? O trabalhador ficava parado, os carros vinham, ele ia preenchendo, não, ele ia completando as etapas e fazendo. Então, tinha esteira mecânica. Lá no Taylorismo, o controle do trabalho, controle da produção, era feita pelo cronômetro. Agora não, agora é pela esteira. Então, a velocidade da esteira vai, né, determinar o ritmo da produção. Tem a produção e o consumo de massa, então a ideia era produzir muito para vender para todo mundo, ok? E, para que as pessoas pudessem consumir, elas tinham que ter bons salários, essa era a lógica. O toyotismo entra em crise ali por volta dos anos,
Fordismo entra em crise ali por volta do final dos anos 60, né, início dos anos 70, e aí ele vai sendo substituído de forma muito acentuada pelo toyotismo. Qual é a lógica do toyotismo? A lógica do toyotismo é produzir no tempo certo, né, o just in time, no tempo exato. Então, ó, e qual era a estrutura? Era produzir apenas o que era necessário, na quantidade necessária e quando fosse necessário. Então, qual era o lema do toyotismo? Eficiência e produtividade. Então, você tinha que ter, né, uma mão de obra muito qualificada, trabalhando sem desperdício e conhecendo todo o processo produtivo. No Fordismo, não. O trabalhador só conhecia uma etapa do processo produtivo. No toyotismo, ele conhecia, né, várias etapas do processo produtivo. Tudo bem? Então, agora você vai lá naquele seu caderno, né, você vai anotar aquilo que, né, você achou de mais importante. Se houver, ó, pega o cadernão lá, voltamos para o cadernão, voltamos para a sua anotação. Quais são suas dúvidas para você escrever lá depois para mim, né, no comentário do vídeo. Aí, a gente vai olhar o quê? A quarta revolução industrial. Então, eu te mostrei agora um pouquinho a terceira revolução industrial, que é a ideia da informática, da biotecnologia, né, a ideia dos computadores sendo inseridos na produção. Mas a quarta revolução industrial é a atual, né? Então, esse cara aqui, ó, chamado Klaus Schwab, não sei se é Schwab a pronúncia correta, né? Mas ele é um cidadão, que ele é o responsável aí, trabalha a ideia de organização do Fórum Econômico Mundial. Então, ele é um professor alemão e ele, né, escreveu sobre isso, a ideia da quarta revolução industrial. Então, quais são as grandes características dessa quarta revolução industrial? A inteligência artificial, a ideia de você, né, processar milhões de informações ao mesmo tempo e transformar isso. Você coleta muitos dados e transforma isso numa informação, né? A ideia de você interligar os processos através da chamada internet das coisas. A ideia de você ter cada vez mais equipamentos mais potentes, mais possantes e menores, né? A nanotecnologia. Então tem um conjunto de características. É só você pegar agora e falar assim, opa, inteligência artificial, né? Quem nunca, fica a pergunta, hein? Quem nunca foi lá no chat GPT, por exemplo, né? Ou em outra inteligência artificial, agora tem a inteligência artificial aí lançada pelos chineses, né? A DeepSeek, que tem feito uma revolução nessa questão. Então, ó, tá lá. Tudo isso no contexto do capitalismo. Você que está aí do outro lado deve estar pensando, nossa, né? É um sistema e aí, de repente, você vai articulando tantas coisas junto com ele. Perfeito, é isso mesmo. E aí vamos pensar o seguinte, essas mudanças todas que foram colocadas, elas vão acontecendo nos territórios, elas vão acontecendo na sociedade. E aí fica visível, né? Você começa a perceber essas características nitidamente pelos territórios. Muito bem, aí, ó, agora vem aquela boa síntese, né? Então, ó, tentando simplificar, a primeira revolução industrial vem a máquina a vapor. A segunda vem a ideia do Fordismo, linha de montagem, produção e consumo de massa. A terceira revolução industrial, lá dos anos 70, a ideia de automação, a ideia de substituir o trabalho humano, né, pela máquina. E a quarta revolução industrial, aí vem com essa ideia da internet das coisas. E aí você vai falar assim, e eu? O que eu vou fazer nesse negócio agora? Você já pensou nisso? Você já pensou, por exemplo, o que você pretende fazer quando você for um adulto? Ou se você for, né, um jovem adulto aí, né, um jovem adulto, quase, né? Você já imaginou a profissão que você quer seguir daqui a 10 anos? Como é que a tecnologia vai impactá-la? Essa é uma pergunta bem interessante. Tudo bem? Então, ó, para sintetizar tudo, eu coloquei aqui, ó, de novo, né, numa pauta só, ou num slide só, para fazer o processo. Então, ó, capitalismo comercial, é o mercantilismo. Então, a ideia do tio Patinhas, ó, lembra que eu falei que ele não gastava dinheiro? Ele juntava todas as moedas lá no seu caixa forte, ele não consumia, né? Só para ficar mergulhando no dinheiro. Então, o dinheiro não tinha finalidade a não ser para acumulação. É essa a ideia aqui do capitalismo comercial, de acumulação. O capitalismo industrial, eu botei uma figurinha aqui, ó, pra gente, ó, né? A fábrica produzindo e aí já está saindo lá a mercadoria.
O capitalismo financeiro, a ideia das grandes corporações internacionais, né? A ideia da formação dos monopólios, dos oligopólios e por aí vai. E a quarta revolução industrial, né? Então, a quarta revolução industrial, a gente vai ter aqui o chamado capitalismo informacional. Então, isso aqui, final do século XX, início do século XXI, e nós vamos tendo o que, então? Aquela ideia de você ter a internet conectando as coisas. E aí, galera, fica uma pergunta. E aquela galera que não tem acesso a todo esse conhecimento? E aquela galera que não tem acesso a toda essa tecnologia? E a galera que não teve acesso a todo esse conjunto, né, de elementos para você poder, por exemplo, se organizar melhor nesse território e conseguir sobreviver melhor? Esta é uma pergunta que precisa muito ser pensada, né? Por quê? Porque senão a gente tem cada vez mais aquele processo de exploração acentuada. Belezinha? Fez uma pausa, dá um print aí nessa folha que você fala assim, isso aqui vai me ajudar em vários momentos, tá certo? Então, aí a gente vai adiante. Eu falei agora há pouquinho, tá, que eu ia te trazer a tal da divisão internacional do trabalho. Então, veja só, tem vários lugares aqui conectados, né? E aí tem máquinas, tem caminhões, tem sistemas de produção, tal, e aí você tem o quê? Essa divisão. Então, o que é a divisão do trabalho? Tem um texto grande, mas dá para escrever fácil. É o papel que o país desempenha na economia mundial. Então, como é que um país se insere nesta economia? Ele pode se inserir como produtor de produtos agrícolas, minerais, né? E, portanto, os chamados produtos primários, ou ele pode se inserir como produtor de produtos industriais, sofisticados e por aí vai. Então, simplificando aqui, é o papel que cada país desempenha na economia. Então, uns produzem e exportam produtos com maior tecnologia e desenvolvimento, e outros produzem e exportam produtos com menor tecnologia, ou sem nenhuma tecnologia, no caso, né, se a gente for pensar em termos de minério, ok? Então, vamos pensar assim. Aí a pergunta é, a quem esta, né, divisão internacional do trabalho favorece? Favorece aqueles países que têm mais tecnologia, mais desenvolvimento, ou aqueles países que têm menos tecnologia e menos desenvolvimento? Aí você já sabe, você, vai sempre favorecer mais aqueles que são os mais desenvolvidos. Pode ser que no seu material você vai encontrar, né, a chamada DIT clássica. A DIT clássica era uma divisão assim, países desenvolvidos de um lado, países subdesenvolvidos do outro. Só que os desenvolvidos, né, industrializados, tudo bonitinho. Os subdesenvolvidos não industrializados. Aí, após o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma nova divisão internacional do trabalho. Então, o que é novo nesta divisão internacional do trabalho? Os países subdesenvolvidos, agora, eles já produzem e exportam produtos industriais. Só que esses produtos industriais têm tecnologias menores do que a dos países desenvolvidos, ok? Então, eu coloquei aqui uma listinha, né, do que vem do país desenvolvido para o subdesenvolvido. Então, produto industrializado, dinheiro na forma de empréstimo, de investimento, né, produtivo e especulativo. Investimento produtivo vai se transformar em máquinas, vai se transformar em tecnologias, vai se transformar em fábricas. Investimentos especulativos normalmente vêm através aí dos chamados mercados de capitais, as bolsas de valores. E eles também exportam tecnologia. O que é que os países subdesenvolvidos e industrializados fazem? Mandam para lá produtos agrícolas, produtos minerais e energéticos, combustíveis fósseis, petróleo, carvão, essas coisas. Mandam também produtos industrializados, só que com menor tecnologia. E mandam, não pegou dinheiro aqui emprestado? Então, quando você pega dinheiro emprestado, você vai ter que pagar. Quando você paga, você vai pagar com juros. Então, manda mais dinheiro para lá na forma de juros. O que são royalties? São direitos autorais. Então, se a empresa veio para cá, ou se eu comprei uma máquina, eu vou comprar a máquina e vou ter que comprar o sistema operacional dessa máquina. Então, para esse sistema tem um direito autoral. Eu vou ter que pagar. E as empresas que se instalarem aqui, parte do lucro que elas obtiverem, né, neste lugar onde ela se instalou, por exemplo, a Volkswagen veio da Alemanha para o Brasil,
parte do lucro que ela tem no Brasil, ela manda para sua sede, ou seja, para sua matriz que fica lá na Alemanha, ok? Fechou isso? Muito bem, então, ó, vamos reprisar rapidinho. Nós já vimos o que é o capitalismo, nós já vimos as características do capitalismo, nós já vimos as 4 fases do capitalismo, nós já vimos, revisamos, né, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revoluções industriais, nós já vimos a diferença entre Fordismo e Toyotismo, e agora a gente vai para a última etapa aqui, que são as grandes concentrações de capitais. Então, no capitalismo, né, é comum as empresas se articularem, é comum as empresas tentarem, né, elas buscarem aquilo que é o chamado formação de monopólio. No capitalismo, a empresa vai lutar sempre para tentar eliminar a concorrência. Então, ó, o que é um cartel? Um cartel é um acordo ilegal entre empresas. Né? Então, estas empresas, elas fazem um acordo que é ilegal. Cartel é proibido por lei, mas, né, se é proibido por lei, não quer dizer que eles não existam. Eles existem. E uma empresa faz o quê? Ela busca eliminar a concorrência. Então, você tem, basicamente, ó, uma empresa A, B, C ou D, né, que elas se associam para dividir o mercado. Então, é mais ou menos como se fosse assim, você vai ficar com 10%, eu com 15%, o outro com 12% e o outro com 15% também. Então, nós dividimos o mercado entre nós. Ou as empresas praticam, né, preços, na realidade, iguais. E aí você não tem a concorrência. Tudo bem? Então, cartel não pode. Adiante. Trust. O que é um trust? Um trust é uma empresa que ela vai comprando as outras empresas concorrentes do mesmo setor. Então, vamos pensar assim, uma fábrica de chocolates A, ela comprou a fábrica B, a fábrica C, a fábrica D, a fábrica E. Então, ela monopolizou o mercado. Uma fábrica de refrigerantes, ela comprou as outras, ela monopolizou o mercado. Trust também não pode por lei. Tem uma lei, desde 1800 e alguma coisa, tá? Tem uma lei, a lei Sherman nos Estados Unidos, eu não sei a data, mas isso também não vai mudar nada, né? Mas é uma lei de combate ao trust. E os países têm a obrigação de combater o trust. Por quê? Porque é uma forma de monopólio. E aí as empresas fazem o quê, então? Elas vão formando holdings. O que é uma holding? É uma empresa que é criada, né, para controlar outras empresas. A gente já vai ver já, né, organogramas de holdings aqui. Então, a empresa, você cria uma empresa e esta empresa aqui, ela comprou, né, ela tem o controle acionário de outras empresas e ela administra todo esse processo. As holdings, né, são permitidas por lei, as holdings, elas existem, elas estão aí. Tá certo? E elas também representam concentrações elevadíssimas de mercado, o que é um problema, mas está sempre aí, tá? Então, ó, deixa eu dar um exemplo aqui, então, ó, vou pegar todos os três, ó, lembrando, cartel é um acordo ilegal entre empresas, não pode, trust é um acordo em que uma empresa vai comprando outra do mesmo setor, também não pode, porque nos dois casos elimina a concorrência e gera monopólio, e aí você tem a holding, né, que é aquela empresa criada para administrar várias outras empresas. Eu peguei alguns exemplos aqui, ó. Olha, a Unilever, provavelmente, talvez você não conheça a marca como Unilever, mas você deve consumir aí, assim como eu já consumi vários, né, dessas marcas, tá, de produtos que integram a Unilever. Então, ó, a Unilever é uma holding formada pelas maiores empresas de bens de consumo do mundo. Ela tem um portfólio, ou seja, né, ela tem um conjunto de mais de 400 marcas e ela está presente em 190 países. Só para você ter uma ideia, né, e aí para exemplificar, a ONU, o sistema ONU tem 193 países, né? O mundo tem por volta de 212, mas então a Unilever está basicamente em todos os países do mundo. Quando ela não está, os seus produtos, com certeza, né, estão. Olha um outro exemplo aqui, ó, mais dois exemplos. Ó. Eu peguei um exemplo na área automobilística, né, que é uma empresa que foi criada recentemente, chamada Stellantis. Então, a Stellantis, ela integra, né, ela é formada pela Fiat, pela Maserati, pela Chrysler, pela Ram, pela Jeep, pela Dodge, né? Então, aqui, a Ram, Dodge Ram, né, deve ser a mesma empresa aqui, né? Pela Citroën, pela Peugeot, né?
esta é uma marca, né, chamada Opel, se não me engano, que é uma marca que era antiga, Chevrolet, alguma coisa assim do gênero na Europa, e por aí vai. E olha a Pepsi, né? A Pepsi é uma empresa que muita gente vai conhecer pelo refrigerante, ok? Mas a Pepsi Company, ela tem lá um monte de marcas aqui de salgadinhos e coisas do gênero a outras empresas. Então, assim, o que é uma holding? É uma gigantesca corporação que controla muitas empresas em vários setores. Né? Diferentemente do trust, que uma empresa do mesmo setor, ela vai crescendo no mesmo setor e vai comprando as outras do mesmo setor, a holding, né, ela vai controlando várias empresas. E aí, óbvio que você já sabe, né, ou que pelo menos vai concluir facilmente comigo aqui. Se ela tem muitas áreas de atuação, com certeza, né, ela vai ganhar dinheiro em muitas delas. Então, se uma deu prejuízo, as outras deram lucro. Então, você acaba compensando. Muito bem. Aquele instantezinho para você falar assim, poxa, até agora ele falou de capitalismo, agora ele vai falar de globalização? Sim. Por quê? Porque a globalização é uma etapa do capitalismo, né? Então, eu tenho aqui, pelo menos 3 maneiras de definir a globalização. Eu vou pegar pela terceira e vou, né, chegando na primeira. Uma etapa ou fase do capitalismo, a fase atual. Eu poderia definir globalização também como sendo a sociedade funcionando em rede. Né? Essa ideia aqui das 2 imagens, né? Está tudo interligado, ou pelo menos grandes áreas do mundo, as maiores áreas do mundo estão interligadas aí através de vários itens, né? O comércio, a produção, a indústria, né? Aspectos econômicos de maneira geral. Ou eu poderia falar de uma maneira mais sofisticada. O que é a globalização? É um conjunto de ações que interligam as nações e países e vai, né, tornando-os mais interdependentes. Então, os países estão mais interligados e dependentes uns dos outros, mais interligados e mais influentes uns sobre os outros. Então, interdependentes na economia, na política, em aspectos culturais e sociais. É essa a ideia da globalização. Agora eu vou parar aqui para tomar uma aguinha, né, dentro da aula, tranquilamente. Você vê que, assim, falar muito, né, tem hora que dá sede. Você aproveita aí, toma a sua aguinha também, vai para a sua anotação, não esquece, né, de ir para a sua anotação, fazer suas anotações direitinho. Não esquece, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve no canal, né? Se não curtiu, vai lá e curte, porque isso vai ajudar muito a gente aqui, né, para trabalharmos cada vez mais com atenção, apreço, carinho, né, para que você possa aprender junto com a gente, para que você possa interagir aqui junto com a gente. Agora, aquele momento da água. Muito bem, tomei água, né, voltei. Então, se a globalização é uma etapa do capitalismo, vamos lá olhar para as características da globalização. A globalização, você pode ouvir também falar como sendo nova ordem mundial ou nova ordem internacional. Por que nova? Porque antes da globalização tinha a Guerra Fria, e a Guerra Fria era chamada de velha ordem do poder mundial. Na globalização, nós vamos ter aqueles 2 momentos, a partir dos anos 70, a terceira Revolução Industrial, no século XXI, a 4ª Revolução Industrial. Mas as duas vão marcar muito o quê? O avanço tecnológico. Na globalização, né, vai haver cada vez mais a formação das redes, né, e aí os fluxos, na realidade a circulação. Então, cada vez mais o dinheiro, as mercadorias, as empresas, os serviços e algumas pessoas vão circular pelo mundo. Nem todas as pessoas. Aí é uma outra coisa que a gente vai, né, tá vendo. Eu coloquei aqui as grandes corporações, né, para ilustrar. Coca-Cola, Visa, McDonald's, Google, entre tantas outras aí. Uma outra característica da globalização é que os países se unem e formam chamados blocos econômicos. O que é um bloco econômico? Bloco econômico é um acordo entre os países. Esse acordo pode ser somente para, né, reduzir impostos. Esse acordo pode ser para promover o desenvolvimento econômico e social. Então, o que eu tenho aqui, zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária, são etapas de integração.
A mais superficial é a zona de preferência tarifária. A mais integrada é a zona econômica e monetária. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Nessa zona de livre comércio tem o NAFTA, na América do Norte, que atualmente se chama USMCA, o S de United States, né, ou seja, de Estados Unidos, o M de México e o C de Canadá, né, o CA de Canadá. Por exemplo, uma outra zona de livre comércio foi idealizada, tem várias, né? Tem o tal do Tratado Transpacífico, que envolve vários países, né, da Ásia, da América. Tem aqui, ó, a maior parte desses, a ALCA era uma proposta de zona de livre comércio. Aqui na América Central tem o CAFTA, né, que é o Acordo de Livre Comércio da América Central, e o mais integrado é a União Econômica e Monetária, que é o caso da União Europeia. Por quê? Porque na União Econômica e Monetária, os países têm cidadania única, os países têm sistema de defesa único e os países têm moeda única, né? E vários problemas também, né, coletivos, não únicos, tá bom? E a globalização, ela também consolida um modelo, né? Você fala assim, que modelo? Um modelo neoliberal. Né? Então, neo é novo, liberal vem de o Estado não participar da economia, então o chamado Estado mínimo. Só que, neste processo, né, o capitalismo já gera desigualdade. O chamado Estado mínimo, ele tende a fazer aumentar a pobreza e a exclusão social. Tá? Essa é uma discussão enorme, tem uma galera que vai ficar numa coisa ou noutra, mas eu concordo, né, com este item fundamental. O Estado mínimo, ele faz aumentar a pobreza, o Estado mínimo, ele faz aumentar a exclusão social. Os países europeus estão aí para mostrar que, assim, quando você tem, né, uma participação do Estado em oferecer serviços de qualidade às pessoas, há uma melhor qualidade de vida. Beleza? Só para você saber, ó, eu coloquei aqui para você ter uma ideia. Então, o que prega o neoliberalismo? Aqui tem os pensadores do neoliberalismo. Quem idealizou foi um cara chamado Friedrich Hayek, né? Mas alguns teóricos importantes do neoliberalismo, Milton Friedman, por exemplo, né? E tem alguns outros teóricos da chamada escola austríaca, mas eu não vou entrar nisso, não é meu objetivo. É só que você saiba o que ele defende. Então, ó, ele defende que o Estado não tem que participar da economia. O Estado tem que, né, deixar o mercado regular a vida social. Ok? Ele defende, então, que para que o Estado saia, ele tem que vender as suas empresas, as chamadas empresas estatais. Então, tem que ter a chamada privatização das estatais. Vou dar um exemplo, né? Então, tem que privatizar a área de energia, a área de saneamento, né? Tem que privatizar várias outras empresas. Essa a ideia básica do neoliberalismo. Também defende que o Estado tem que cortar gastos. Então, é muito comum você ouvir, né, falar assim, olha, ajuste fiscal, né, então tem que cortar gasto público, tem que gastar menos, essa coiseira toda. E aí, né, fica a dica, é a lógica neoliberal. Outra coisa, o neoliberalismo defende a abertura econômica ampla. Então, fala assim, ó, você tem que abrir totalmente o seu mercado. Lembre-se, né, quando eu vou abrir totalmente o meu mercado, tá? Se minhas empresas não forem competitivas, quando eu abro o meu mercado, essas empresas elas vão provavelmente falir. E outra coisa importante, né? Tem muita gente que defende o livre mercado para o outro, mas não pratica isso. Eu vou dar um exemplo simples. Os Estados Unidos. Pega agora o que está acontecendo nos Estados Unidos com o Donald Trump impondo, né, tarifas elevadas para os países. Aí você fala assim, isso é um modelo neoliberal? Não. Tá? E os Estados Unidos que se auto-intitulam, tá, muito liberais. Flexibilizar leis. Então, flexibilizar leis significa mudar as leis, né? E aí sempre no sentido de reduzir, né, a ação da lei. Então, mudar a lei ambiental é tentar diminuir aquela restrição, a poluição ou uma prática qualquer que vá ser, né, benéfica, que flexibilizar significa reduzir a fiscalização. Flexibilizar significa diminuir, né, as regras para punir aqueles eventuais contraventores do ponto de vista ambiental. E lei trabalhista é a ideia de retirar direito. Né? Quando flexibiliza a lei trabalhista, basicamente aqueles trabalhadores que ao longo da história construíram lá relações que lhes garantiram alguns direitos, agora têm perdido. Né? E por fim,
vou pegar o caso brasileiro, ó, não está falando lá de privatizar empresas? Então, fala assim, ó, vamos privatizar empresas, mas aí a gente cria uma agência reguladora. A Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações. Ela foi criada porque as empresas de telecomunicações no Brasil foram privatizadas. Então, a ideia é de que tem essa empresa para que você possa, se você precisar, que você possa recorrer a ela ou que ela possa intervir por você, em relação à empresa que está prestando serviço. Vamos dar um exemplo, vai. Eu contratei um plano da Claro, ou da TIM, ou da, sei lá eu, da Oi, e essa empresa não está prestando um bom serviço para mim, ok? Além de mudar de empresas, mas aí eu me senti lesado, eu vou entrar através da Anatel, eu vou fazer a reclamação. A Enel, aqui em São Paulo, é uma empresa que distribui energia. Aí a minha casa, eu fiquei lá, 4 dias, porque na última chuva caiu toda a rede lá e eu fiquei sem energia. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é aquela empresa que deveria atender o consumidor, ou seja, ajudar o consumidor a ser ressarcido pelos danos promovidos pela falta do serviço que ele contratou. Tá certo? Mas aí, assim, de novo, não se preocupa muito não, é só uma lógica. Caminhando para o fim, na globalização, o que acontece? As empresas, elas vão se tornando globais, então elas vão se tornando transnacionais, ok? E aí, por que ela faz isso? Qual é a estratégia? Ela divide a produção. Aqui tem, a ideia de um Boeing 787, olha o que está dizendo, ó. Mais de 70% das partes que compõem o Boeing são produzidos fora dos Estados Unidos. Então, tem uma parte aqui, ó, que é produzida fuselagem frontal, que vai ser produzida onde? Cadê a cor aqui? Está lá nos Estados Unidos. A amarelinha aqui, ó, produzido na Itália. O que está em azul, produzido no Japão. O que está meio em vermelho aqui, produzido na França. Aí o que está em rosinha, tem alguma coisa aqui que deve estar em rosa, que eu não achei ainda. Mas produzido na Austrália e por aí vai. Então a ideia é fragmentar, dividir a produção em vários espaços. Com qual objetivo? Primeiro, reduzir o custo produtivo. Então, tentar achar um lugar onde você consiga produzir de forma mais barata. Segunda coisa, elevar os seus níveis de competitividade. Se eu estou produzindo mais barato, eu economizei uma grana, eu consigo ser mais competitivo. E terceiro e último item, ampliar a logística. Então, você está produzindo algo. Vamos esquecer o avião, vamos pegar uma outra coisa. Você está produzindo esse algo naquele lugar, você melhora o fornecimento, Vamos pensar na fábrica de carros, A Volkswagen, quando ela veio para o Brasil, ela passou a produzir aqui, então, ela garantia para o consumidor desse carro que ele teria peça, que ele teria reposição de materiais, que ele teria garantia de que, se ele comprar ou comprasse um carro daquela marca ou daquela empresa, que ela iria fazer o serviço de pós-venda, ok? Eu peguei aqui, só para vocês terem uma ideia, a Boeing tem a maior fábrica da Boeing, fica nesse lugar aqui, em Everett, nos Estados Unidos, fica em Seattle, nos Estados Unidos. Ela tem 41 mil pessoas trabalhando, é a maior fábrica de aviões do mundo. Então pensa o seguinte, se as partes do avião são produzidas em outros países, elas são levadas para essa mega fábrica, e eles são, as peças são montadas nesse lugar. Então é essa a ideia da transnacionalização da produção. E agora, então, fechando, a gente tem aquele resumão, aquele outro slide, aquela outra tela, que no final, se você fizer um recorte, você fala assim, aqui eu tenho vários itens. É importante lembrar, o resumo te ajuda, o resumo ele pode te ajudar, mas é importante que você saiba desenvolver esses temas. Então, vamos lá. A globalização é o quê? Uma etapa, uma fase do capitalismo em que a economia e a sociedade tentam aí funcionar em redes. A globalização ela é marcada pela formação dos blocos econômicos. Tem vários exemplos de blocos, O NAFTA que eu falei, que é o USMCA, tem o Mercosul, tem a União Europeia, e tem outros tantos. A globalização, com ela houve a intensificação das redes, redes, então, rodovias, ferrovias, aerovias e infovias, Então, você tem cada vez mais essa ideia de conectar para fluir. Então, dinheiro,
mercadoria, empresas, serviços, né, vão circular pelo mundo afora. Pessoas também circulam? Claro que sim, mas nem todas as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, vão ser impedidas na maior parte das vezes. Impedidas porque não tem dinheiro, impedidas muitas vezes porque o país em questão para onde elas estão indo, né, não vai querer recebê-las. Outra coisa, na globalização, as empresas multi ou transnacionais estão cada vez mais poderosas, elas se tornaram gigantescas, né? E elas criaram as chamadas fábricas globais. Nessas fábricas globais, elas produzem, né, uma parte da mercadoria e montam a mercadoria inteira. Então, você tem uma redução do custo produtivo, uma ampliação da capacidade e tal. E o processo de globalização também aumentou a concorrência entre países, entre pessoas, e aumentou também a desigualdade social. É só olharmos aí, né, o número de pessoas pobres no mundo. A globalização aumentou muito a produção? Sem dúvida, mas ela aumentou também muito a desigualdade, ok? Então, nesse sentido, tem um professor, tá, já falecido, de geografia, reconhecidíssimo no Brasil e no mundo, chamado Milton Santos, né, em que o Milton Santos estabeleceu durante toda a sua carreira, né, várias críticas ao modo de produção capitalista no que diz respeito ao modelo de globalização. Que ele falava assim, ó, a globalização ela foi vendida como sendo, né, uma fábula. Né? Que fábula? Um conto em que todo mundo poderia ir para todos os lugares, todo mundo seria beneficiado, todo mundo teria acesso aos bens e serviços. Mas ela se transformou, nas falas do professor Milton Santos, né, numa fábrica de perversidades. Por quê? Porque tem cada vez mais, né, gente pobre, tem cada vez mais exploração, tem cada vez mais exclusão. E aí, para fechar, eu sei que você já deve estar cansada, você que está me acompanhando desde o início, já agradeço de antemão, né? Mas para você que está me acompanhando, ó, a gente começou o quê? Com essa ideia aqui, ó, de que nós organizamos os territórios para sobrevivermos. Então, nós dominamos, né? Nós temos inteligência e dominamos a linguagem. Então, a gente organiza. E a gente viu que, assim, ó, o sistema político-econômico ele vai interferir muito, né, nesse processo de organização. Por quê? Porque o sistema político-econômico, no caso, o capitalismo, ele vai dinamizar o processo, ele vai tornar o processo cada vez mais veloz. E aí, muitas das vezes, né, essa velocidade é tão acentuada que a gente fica meio, sem entender direitinho, tá certo? Então, aqui, ó, para fechar, eu estou deixando um documentário, uma sugestão de um documentário para você, se você quiser, né, assistir, vale a pena. Um documentário que você vai encontrar fácil aí nas redes, né? Não vou nem citar o lugar, mas no YouTube você encontra, chamado Capitalismo, uma História de Amor. Tá? Então, esse cineasta chamado Michael Moore, né? Ele vai contando a história dos Estados Unidos e vai falando a respeito da estrutura do capitalismo, né? Dentro dessa situação. Então, é interessante, tá certo? E, para encerrar, né? Então, assim, para acalmar esse seu coração aí que me acompanhou até agora, e você deve estar pensando assim, nossa, é muita coisa. Então, ó, primeiro, se você tiver dúvidas, se você quiser sugerir algo, se você quiser fazer críticas, desde que sejam respeitosas, né? Porque é importantíssimo isso, podemos discordar, podemos, né, ter visões distintas de vários aspectos, mas devemos ser respeitosos sempre. Sempre. Ou se você quiser também elogiar, por favor, fique à vontade, ó. Acrescenta aí nos comentários do vídeo que eu vou ter um prazer enorme em ler o que você escreveu e tentar te responder. Segunda coisa muito importante, calma. Tem muitas informações nessa aula? Realmente tem, né? Mas tem calma, então assim, vai lá com calma, você já marcou, você já fez as suas anotações, aí depois se você puder, você volta lá e fala assim, eu quero ver esse trecho, né? Então você já foi marcando mais ou menos, ó, pega lá, faz meio que uma minutagem, né? Contar em que momento apareceu tal tema, que fica fácil para você. E você que é estudante, com certeza você usa algum material didático, né, que aborde esse tema. Então, vai lá nesse material didático que você utiliza, né, pega os textos, ficou em dúvida, vai lá, pega o texto, né, dá uma lida no texto, faz os destaques lá dos pontos principais, vai lá,
né? Tenta fazer, sei lá, usando estratégias diferentes de estudos, tente fazer um mapa conceitual sobre o tema da aula, né? Tenta fazer lá um resumo dos itens. Aí é óbvio, né? Se você printar a tela em alguns pontos, você já vai ter algumas sínteses colocadas lá, tá certo? E, obviamente, para eu encerrar por aqui contigo, né? Tá aqui, ó. Eu usei alguns materiais didáticos para compor essa aula, né? Entre os materiais didáticos, eu usei uma apostila do Sistema Anglo, né, da turma do 9º ano. Por isso que eu falei lá no começo que ia tentar fazer algo partindo do pressuposto, né, de algo para o ensino fundamental, mas não necessariamente, ok? Aí peguei alguns livros, outros livros didáticos, obviamente, para compor tudo isso aqui. Então, para você que ficou até aqui, muito obrigado, né? Para você que veio até algum ponto, se chegar nesse ponto aqui, também te agradeço. Vá lá, deixa o seu comentário, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal e sigamos juntos, né? Lembre-se, estudar é muito importante e vai te trazer muitos benefícios ao longo da sua vida. Então, cada vez que eu conheço mais os sistemas, cada vez que eu conheço mais o funcionamento da sociedade, a organização dos territórios, melhor vai ser para mim mesmo, ok? Fique bem, grande abraço, tudo de bom para você e até um próximo encontro nosso. Tchau, tchau.